Sejam bem-vindos ao Entre Livros. No programa de hoje vamos conversar sobre livros para manter viva a memória do Holocausto. Há 78 anos aconteceu a libertação dos prisioneiros do campo de Auschwitz. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho entrou nas instalações e encontrou os sobreviventes em uma situação extremamente grave de desnutrição. Aquelas pessoas haviam escapado de inúmeros tipos de violência, inclusive de testes que aconteciam por médicos que queriam provar experiências absurdas com aquelas vidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, estima-se que 1 milhão de pessoas tenham sido exterminadas em campos de concentrações da Alemanha nazista. Essas pessoas eram levadas para câmaras de gás e para outros instrumentos de eliminação em massa. A maioria dessas pessoas eram judeus, que apenas por ter uma religião e uma cultura diferente eram consideradas inferiores e, por esse motivo, consideradas não merecedoras da vida. Esse passado triste e não tão distante não pode jamais ser esquecido. Por esse motivo, a literatura é um excelente instrumento para jamais esquecer o nosso passado. A Febre do Amanhecer, de Peter Gardós, foi publicado no Brasil pelo grupo Companhia das Letras. Esse livro é um romance baseado em cartas que o filho encontrou, na verdade que foram entregues, pela sua mãe, cartas que ela trocou com o marido quando eles ainda estavam se conhecendo. Os dois mostram como o amor pode ser um instrumento para superar a guerra, como o amor pode salvar vidas e dar esperança em tempos de dor e muito sofrimento. Trata-se de uma leitura muito emocionante baseada em cartas. Não é nada uma leitura leve, é uma leitura extremamente densa e triste também, porque nós sofremos com a dor desse casal que quer sobreviver, que quer se encontrar, mas teme pela própria vida e pelo seguimento da sua jornada. As Últimas Testemunhas é um livro de entrevista. Nesse livro, a autora que venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2015 traz entrevistas com sobreviventes que eram crianças durante o Holocausto. Então ele traz uma narrativa diferente. Ele nos mostra a visão desses personagens da vida real, que sobreviveram aos campos de concentração e que mostram a sua realidade, a realidade de crianças dentro de campos de concentração. Crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez seja um dos livros mais fortes e difíceis de se ler, justamente pela densidade dos fatos. Tudo que envolve crianças é muito marcante. Tudo que envolve o sofrimento desses seres que são tão simples e ao mesmo tempo tão próximos de todos nós, todo mundo conhece uma criança, envolve, gera empatia, gera compaixão e sofrimento também, porque são relatos muito marcantes das violências que essas crianças sofriam. Sem dúvidas, é uma leitura muito forte e uma leitura muito importante, também publicada pelo Grupo Companhia das Letras, que está disponível em todas as livrarias e que vale a pena ser lido. Engana-se quem pensa que apenas de não ficção vive a história. Aqui eu tenho em mãos o livro A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Dark Side Books em uma edição muito bonita, em capa dura. Mas não se engane, esse livro não traz apenas uma edição bonita ou uma história bonita. É sim, uma história marcante, uma história inclusive de superação. Nós temos aqui uma protagonista, é um livro de ficção, como eu disse, e essa protagonista é uma criança com deficiência que vai encontrar um lugar para residir
durante a Segunda Guerra Mundial. É triste demais ver todo o sofrimento, toda a angústia que passa pela mente, pela rotina dessa criança que já foi violentada, que vai ser vítima de vários tipos de violência, toda a insegurança, não só alimentar, mas a insegurança de ter por perto as pessoas que ela amava. É um livro muito marcante que ganhou continuação. Eu ainda não li, mas fica a dica aqui do primeiro livro, e quando eu ler o segundo eu volto para contar para vocês qual foi a minha visão. Mas eu garanto que, conhecendo um pouco dessa autora e desse trabalho com uma história tão bonita e tão forte e sincera, penso que a continuação provavelmente também deve seguir a mesma linha e ser muito boa. Os desafios para manter a esperança em tempos de guerra são muitos. No próximo bloco vamos continuar a nossa conversa, agora com o quadro Dicas do Professor. Não saia daí, fique de olho na UNEC TV. O Entre Livros está de volta aqui na UNEC TV com o quadro Dicas do Professor. Valber, qual que é a importância de não esquecer o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Daniel, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre os livros, né, cara? E a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, né, da TV UNEC. Daniel, sua pergunta, cara, ela é fundamental, e eu falaria o seguinte: imagina você que está nos ouvindo aí. Se toda vez que você saísse da sua casa, você tropeçasse numa pedra e caísse. Saiu uma vez, tropeçou e caiu. Se a outra vez tropeçou, será que na terceira ou quarta vez você vê aquela pedra, você vai tropeçar e vai cair? Mas se toda vez que você sai de casa, você não lembrar que você tropeçou no dia anterior? Eu acho que essa que é a grande questão da gente não perder a história, porque a história permite manter vivo na nossa cabecinha, na nossa memória, esses dados que faz com que a gente não faça as mesmas coisas. Então, quem não conhece a história, corre o risco de repetir as mesmíssimas coisas. Então, legal, né? A gente está falando hoje aqui sobre essa literatura que registra esta memória, principalmente ligada ao Holocausto, né? Fruto aí dessa Segunda Guerra Mundial. Ela é importantíssima, né? E tem que estar fresca, principalmente nos nossos tempos. E tem que se vivido, tem que se resgatado. Infelizmente, a gente tem visto cada coisa acontecer, né? Que parece que nós estamos querendo voltar para a época do nazismo novamente. De guerra nós não vamos falar, porque guerra nós estamos vivendo a todo momento no mundo aí. Basta ver a Ucrânia e a Rússia, né? Mas é uma coisa que nós não podemos deixar despercebida e nem fingir que não aconteceu e nem apagar da nossa memória. E qual que é o papel da literatura nesse registro da memória? Olha, a literatura, né, no meu ponto de perceber, é uma forma mais, vou colocar assim, mais palatável, mais palpável para as pessoas terem acesso a isso. Porque uma coisa é você pegar lá um documento histórico nu e cru, não é? Será que as pessoas teriam acesso àquilo? Ou pegar também um livro de história no sentido estatístico ali de data e contexto. Nem todo mundo também gosta, não é assim? Quem gosta de história, eu sou professor de história, eu amo esse tipo de trabalho. Mas a maioria não é? Então a literatura é uma forma que o autor, que o escritor encontra para tornar aquele conhecimento mais palatável às pessoas, né? Mais gostoso de se ler, mesmo sendo um tema tão pesado, mas levar as pessoas de uma forma mais leve. Quando eu falo mais leve, não quer dizer no sentido de ser banal, né, Daniel? Não é isso não. Mas porque as pessoas vão estar se contagiando com a história também. Então eu vejo isso de suma importância, de grande importância. E é uma boa estratégia utilizar a literatura para levar, por exemplo, para os alunos na escola, mostrar a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, de um outro ângulo, além só daquele livro de história, ou além só das aulas? Olha, assim, fundamental. A gente já vê isso acontecendo muito nas escolas, né? Os professores de literatura, principalmente, trabalham muito com obras ligadas a isso, né? Em alguns momentos a gente até observa na escola trabalhos ali interdisciplinares, né? Com professor de literatura, que justamente puxa esses tipos de livro, que daqui a pouco nós vamos dar alguma dica aí, né, Daniel? Opa! Isso. E é legal, né? Porque traz o tema, igual a gente acabou de falar, né? Traz um tema que é tão pesado numa linguagem mais acessível também para a garotada, para o aluno, né? E para todo mundo que gosta dessa leitura mais fluente também. Então eu vejo, né, de forma legal. A escola tem, né, essa função assim, de mostrar o que aconteceu, apresenta os fatos, mas também levar a reflexão, né, Valber? E como o professor faz para estimular o aluno esse pensamento, assim? Ô Daniel, eu sempre brinco muito com meus alunos o seguinte, cara. O ser humano, ele é animal. Né? Nós somos animais racionais. Então eu acho que existe um complemento aí, que é essa racionalidade, que a escola tem que trabalhar isso. E o que é nos tornar racional? É nos tornar gente. Porque através da nossa racionalidade é que a gente vai conseguir dominar o nosso instinto,
os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa ânsia pelo poder. Então a literatura, a reflexão, o livro, permite que a gente se conheça também. Pelo menos essa deveria ser a ideia. Então, quanto mais a gente lê, mais cultura a gente tem, quando eu falo cultura literária, mais humano também a gente se torna. E se tornando mais humano, a gente vai ter mais empatia, vai ter mais amor pelo próximo, vai conseguir enxergar o outro de uma melhor forma. Então, é fundamental que a escola tenha esse viés também. Se ela não tiver, infelizmente, existem casos que a gente sabe que a leitura, né, não é tão explorada nas escolas, infelizmente, muitas vezes então acaba fazendo com que nos tornemos também menos humanos. A gente passa pela escola, mas não torna uma pessoa melhor porque passou pela escola. Tem um escritor, ele chama Philip Pullman, que ele tem uma frase que eu acho muito bonita, assim. Ele diz o seguinte: sem histórias não seríamos humanos. Eu penso isso, sim, concordo com o que você falou. Essa frase ilustra perfeitamente, né, o raciocínio que eu acabei de falar aqui. Né? Sem história não seríamos humanos. Acho que é bacana. E tem alguma dica de leitura aí preparada pra gente sobre esse tema? Ô, Daniel, a dica de leitura de hoje aí pra galera vai ser esse aqui, ó. O Diário de Anne Frank. Acredito que você já leu, né, Daniel? Já, cara, excelente leitura. Clássico. Esse aqui é um tipo de livro muito usado nas escolas, né? A escola que eu trabalho mesmo usa, incentiva os alunos, né? A professora de literatura, né? Daqui da escola sempre também indica para os alunos. Então, é um livro que aconselho não só o aluno, todo mundo que gosta, né, de ler, que quer ler e quer conhecer um pouco sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo, é legal, né? É uma leitura acessível, uma leitura fácil. É aquela leitura que você pode ler um pouco, parar, outro dia você lê mais um pouco, né? Você pode dar o seu ritmo de leitura. Então, aconselho a ler esse diário aqui de Anne Frank. Excelente, assim. Acho que foi uma das melhores leituras dentro do tema que eu fiz, porque é muito natural você ler ali um relato verdadeiro de uma jovem falando sobre as vivências dela. E não sei, assim, eu fiquei muito imaginando o que eu faria se eu tivesse na situação dela. Será que seria um diário também que eu faria para me organizar a mente, né? Não sei se você teve essa sensação. Quando você vai lendo o diário de Anne Frank, você vai criando aquele cenário. Você vai criando aquele cenário na cabeça. E nem sempre é um cenário bonito, não, né? Tem hora que é um cenário terrorizante, né? Mas você vai conseguindo fluir. Então a leitura vai deixando também você incomodado, misto ali de tristeza, né, cara? O misto também da gente assim, poxa, tá vendo tudo isso acontecer? Eu já diria aquela música, né? Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos, né? Assim, isso acontece muito, né? E aproveitando, a gente não pode deixar de falar também, tá, Daniel? Galera, né, vamos tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse viés também, esse viés autoritário, né? Esse viés de acreditar que algumas pessoas são menores do que as outras, porque a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que tem a questão de territorial, econômica, política, mas o pano de fundo foi o quê? As pessoas, né, de origem judaica. O pano de fundo foi o quê? As pessoas negras. O pano de fundo foi o quê? As pessoas homossexuais, né, assim, homoafetivas. Então, usa-se um pano de fundo para atingir outros objetivos. E esse pano de fundo está muito hoje em dia em voga aí. Está se criando muito pano de fundo para muita coisa aí. É muito importante que a gente não esqueça, né, Valber, que esse preconceito ele é utilizado para atacar outras vidas, e a literatura ela vai mostrar isso pra gente, vai registrar, e tem que incomodar mesmo, como você falou, a gente tem que se sentir incomodado por esse tipo de leitura para que não se repita. Então é importante não esquecer. Daniel, se o ser humano aprendesse com a história, cara, o nazismo foi a nossa maior escola daquilo que a gente não deveria fazer, que é justamente subjugar alguém por ser aquilo que ele é ou ter a origem que ele tem. O nazismo, assim, era para ser um tema pacificado, cara. Isso é para mostrar o tanto que a gente tem que ler mais, estudar mais sobre esse tema. Porque nós estamos começando a querer tropeçar nas mesmas pedras porque nós não estamos conhecendo que aquela pedra faz a gente cair. Excelente. Valber, muito obrigado pela conversa, foi excelente. E a gente se encontra num próximo quadro. Eu que agradeço, um abraço. O Entre Livros de hoje fica por aqui. Fique de olho na UNEC TV. Confira toda a nossa programação na TV e também nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!